Nossa paciente de 90 anos que tem entrado no serviço de emergência com queixa de dor abdominal difusa e uma sensação de distensão abdominal. Ela chegou para fazer exame conosco, uma paciente também com uma história de cardiopatia, de hipertensão, de diabetes. É uma paciente de 90 anos, paciente bem idosa, e fez uma tomografia no setor de emergência. Então a gente vai começar a analisar de cima para baixo. A gente está vendo aqui, né, a parte mais superior, a transição entre o tórax. Vocês veem que a gente está numa janela de abdômen, uma janela de mediastino, que a gente faz o estudo para tornar mais evidente as vísceras sólidas, os detalhes das vísceras sólidas, né, e da gordura intracavitária. Então vamos começar de cima para baixo, já observando que aqui no fígado, essa víscera sólida que fica aqui no hipocôndrio direito, a gente observa gás no seu interior. E esse gás tem um aspecto dicotomizado e alcança até a periferia do órgão, né? Então isso aqui é um aeroportograma, tá? Que é acometendo mais o lobo esquerdo. E observe também que os ductos pancreáticos, né, principal, direito e esquerdo, que a gente consegue ver mais aqui o hépato colédoco, né, não tem gás, né? Então quando a gente observa um aeroportograma, a gente tem que pensar em algumas possibilidades diagnósticas. Continuando a análise do nosso exame, a gente vê aqui na esquerda o baço, a gente vê também aqui no retroperitônio o pâncreas, um pâncreas parcialmente lipossubstituído, de dimensões mais reduzidas, um aspecto que a gente comumente vê nessa idade. Vou seguir a análise, a gente vê também os rins, o retroperitônio, mas o que chama mais atenção aqui é uma distensão de alças abdominais. Esse aqui é o estômago também, tem uma gastrectasia, uma distensão do estômago, né? Então a gente lá em cima do abdômen, na transição, a gente viu o esôfago já, inclusive com conteúdo líquido no seu interior. Tem algumas alterações relativas ao tórax que eu não vou enfatizar nesse momento. Então a gente viu o estômago distendido. Existe uma hérnia aqui na região epigástrica que contém uma parte do estômago que tem até nível líquido, né? Um estômago bem ectasiado. E depois dessa hérnia a gente continua vendo que existe uma distensão de alças duodenais, né? Olha só como que o duodeno está bem distendido. E seguindo mais para baixo, mais para os planos mais inferiores, né, do abdômen, a gente vê que existe uma distensão quase difusa de alças intestinais, uma vez que o ilho distal, né, o ilho distal, ele já tem um calibre já mais reduzido. Então aqui a gente está no ilho distal. Ó, aqui, ó, isso aqui é uma alça de ilho distal, tem um calibre reduzido. Ou seja, existe algum ponto aí, aqui onde eu estou com a seta, é ilho distal com calibre, né, com menor calibre, não tem distensão aqui nesse ponto. Então a gente tem algum ponto das alças de Delgado, né? A gente está analisando a alça de Delgado, algum ponto de transição entre alças. Às vezes esse ponto de transição pode ser abrupto, às vezes ele não necessariamente é abrupto, mas certamente que existem alças com calibre aumentado e alças mais ajusantes com calibre normal. E aí você tem que procurar, né, de cima para baixo, de baixo para cima, onde está esse ponto. Aqui eu já vou focar que a gente está diante de um abdômen agudo, né, obstrutivo, né, mecânico, né, e que está levando, possivelmente, em associação, a gente tem um achado nesse exame também, um aeroportograma. Outras coisas que a gente consegue inferir mais analisando essas alças de Delgado distendidas, né, que a gente vê nível líquido. Se a gente medir aqui, a gente vai encontrar certamente uma medida acima do normal, que é o 4,5. A gente utiliza um ponto de corte de 2,5, não quer dizer que toda vez que se encontra 2,5 esteja necessariamente alterado, mas é claro, é bem evidente que nesse exame que existe sim uma distensão de alças. E a gente também tem algumas hérnias, uma hérnia aqui na região epigástrica, uma hérnia aqui no mesogástrio, a gente tem uma hérnia aqui na região umbilical, periumbilical, e uma hérnia aqui mais na região, né, infraumbilical, aqui, né, no hipogástrio. E um local de hérnia que a gente observa que existem alças tanto distendidas quanto alças com calibre menor, é justamente nessa hérnia aqui na região hipogástrica, paciente obesa, né? A gente vê que tem um panículo adiposo mais proeminente, a gente vê essa diástase dos músculos reto-abdominais e hérnias, né? Ou seja, passagem de um conteúdo de uma cavidade para uma nova cavidade, porque nesse caso aqui a gente vê essa diástase e essa hérnia, e essas hérnias da parede abdominal. E aqui a gente vê um ponto de transição, sim,
Vou janelar para vocês verem melhor. A gente está cortando um pouquinho, vou trazer para baixo para vocês acompanharem comigo também. Tá? A gente vê aqui que existe um ponto de transição de alças. Tá? Aqui é uma alça distendida. Se a gente acompanhar com muito cuidado, existe esse ponto aqui, ó, de transição entre alça. Tá? Aqui está distendido, veio para cá, já saiu menor. Certo? E aí a gente infere que aqui no interior dessa alça de delgado, aqui possivelmente uma alça de ilho, né, existe uma transição de calibre. Agora, para a gente explicar aquele gás lá do sistema porta, né, que não é normal, a gente consegue observar uma outra alteração, que é um gás dissecando aqui entre o lúmen, né, entre a luz de algumas alças de delgado e a parede, né, e a própria parede, né, uma pneumatose intestinal. Essa pneumatose, por vezes, esse gás por vezes ele vai dissecar também no sistema venoso, que vai acabar em última análise lá na veia porta e depois em ramos portais intrahepáticos e vai se acumular. Às vezes isso pode até se resolver sozinho. Eu já vi inclusive aeroportograma em pacientes que fizeram um clister opaco, distendeu esse gás, ele atravessa os vasos que estão no mesentério, e esses vasos do mesentério eles vão desaguar no final das contas na veia mesentérica e vai chegar até a veia porta. Então a gente tem aqui um aeroportograma. Então esse caso aqui é um caso de abdômen agudo, obstrutivo, mecânico. A gente está vendo um ponto de transição, possivelmente dentro dessa hérnia aqui, o interior dessa hérnia favoreceu essa transição de calibres abrupta. Então eu quero que vocês fiquem atentos a algumas coisas quando a gente está diante de um caso como esse. Viu que tem distensão? Isso é um ótimo ponto. Quem não é radiologista começa a observar que tem alças de maior calibre, alças com mais de 2,5 centímetros de delgado, isso já eu acho que tá normal. Tem níveis líquidos. Aqui você consegue inferir que não é um conteúdo moteado totalmente, mas sim um gás que está circunjacente ao lúmen. Então você tem que desconfiar de pneumatose intestinal nesses casos, sim. E um outro achado que é bem evidente, que qualquer pessoa que já passou para estudar a anatomia radiológica vai saber que esse gás aqui no interior do fígado não é normal. Então a gente junta algumas coisas e vai tentar depois, finalmente, buscar um ponto de transição de calibres entre alças para indicar o médico assistente ao cirurgião para ver se ele vai intervir ou não. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei um exemplo clássico aqui de obstrução intestinal motivado por essa hérnia na região hipogástrica. Um abraço e até mais.